Alô, alô. Tá indo? Boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Eu, com a Margarete, somos responsáveis pela Escola do Parlamento aqui da Câmara de Bragança. E a Escola do Parlamento foi uma entidade criada pela Câmara em 2017, com o intuito realmente de fazer palestras, fazer encontros sobre temas de interesse da comunidade, como o autismo, por exemplo, que vai ser tratado aqui hoje. Então, eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês aqui, agradecer também a presença da Marisa Bigon, diretora do NAA e representante do professor Adilson Condesso aqui nesta noite. Queria justificar a ausência da vereadora Rita Leme, ela é supervisora da escola, ela pediu para justificar a ausência dela por um problema de saúde, ela não está presente. Talvez ela consiga vir, mas ela pediu para justificar a ausência dela, né? E, bem, espero que seja uma noite muito frutífera, de muito compartilhamento de conhecimento, né, sobre esse tema tão relevante e que nunca deve ser deixado de lado, né? Obrigado mais uma vez, Fabiana. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, agradecer à Escola do Parlamento, que nos apoiou. Esse é o nosso segundo evento aqui na casa, com apoio da Escola do Parlamento. Agradecer a Margarete, o Tiago, todos vocês que fazem parte da escola. Agradecer muito os pais, mães aqui presentes, os pais, né, que vão também conversar conosco, falar dos desafios, das conquistas, das superações, do dia a dia, que vão nos mostrar um pouquinho, né, do dia a dia. Eduardo, o Maurício, a Inesita, né, que também fazem parte da Amadas. Agradecer a Clélia, presidente da Amadas, que está aqui. A Angélica, psicóloga também, muito obrigada. Marisa Bigon, né, todos que foram aqui elencados, né, muito obrigada pela presença. A gente, né, Clélia, a gente tinha, antes da pandemia, né, nós tínhamos a nossa tradicional caminhada no Lago do Taboão, que era para a gente comemorar o Dia do Orgulho Autista. Então, a gente comemorava sempre com a caminhada. Mas, daí, devido à pandemia, a gente deixou de fazer, né, alguns anos aí. Estamos retomando, a Clélia, né, juntamente com a Amadas, pediu para que fosse algo menor, como aqui hoje, com menos concentração de pessoas, mas não menos importante, né, Angélica? É um dia que a gente está celebrando, comemorando o Dia do Orgulho Autista, né, para que o autista tenha orgulho de si, né, o orgulho dos pais, os pais tenham orgulho dos seus filhos, a sociedade. Então, é um dia de celebração, um dia de comemoração, de amor, de celebrar as diferenças, porque todos nós somos diferentes, né? Todos nós. Então, celebrar as diferenças, as singularidades, as especificidades, né? Esse é um dia especial. Foi dia 18 de junho, mas a gente está fazendo alusão a esse dia hoje aqui na Câmara Municipal. Os nossos autistas, né, têm características próprias, então é isso que a gente quer, que a gente vem trabalhando com a sociedade, né, que eles têm muitos desafios, mas também têm muitas recompensas, né, Clélia? E ele não tem que sentir vergonha, o autista não tem que sentir vergonha do que ele é, pelo que ele é, né? Porque a diversidade faz parte, é muito importante, é natural e faz parte, a gente precisa disso, né, da diversidade humana. Mas, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu vou passar a palavra para a Inesita, né? Nós estamos aqui na casa sempre lutando pela qualidade de vida, por políticas públicas, né, para que os nossos autistas tenham respeito, tenham o seu lugar, né, na sociedade, como merecem, com dignidade. Estamos lutando aí sempre pela inclusão, desmistificando essa ideia de que autismo é doença. A gente tem trabalhado nisso, contra as barreiras, contra os preconceitos, né? E essa data é importante para isso, para combater a desinformação. E pode entrar, fique à vontade, pode entrar. Chegou a família, que bom. E nós estamos nessa luta, né, contra o preconceito, como eu falei, pelo respeito, pela inclusão, pela dignidade, tentando engajar cada vez mais pessoas nessa causa, nessa nossa luta aí tão nobre. E cumprimentar os pais, né, pela garra, pela coragem, pela força. Que Deus abençoe muito vocês. E eu passo a palavra à Inesita.
Vai começar a nossa roda de conversa. Então, hoje, em vez da nossa caminhada, é uma roda de conversa. Nesita, fique à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer, inclusive, né, a nossa associação por ter lembrado de mim, de nós podermos passar as nossas experiências, que não são poucas, apesar de eu não ser uma profissional na área da saúde, mas a gente entende muito bem os nossos autistas. Sim, vamos seguindo as orientações dos profissionais, mas o dia a dia, a vivência é nossa, né? Às vezes as crianças se comportam diferentes na casa e na escola é outro. Então sempre trabalhamos juntos, escola, profissionais, psicopedagogas, enfim, todas as terapias que as crianças estão incluídas. Enfim, era isso aí. Mas eu quero lembrar, eu sou a Inesita Prandini, mãe do Rodolfo Prandini Machado. Ele é autista não verbal, ele está com 31 anos. E imaginem o que eu passei vamos contar assim, há 20 anos. Não se ouvia falar em autismo. Eu iria, desde que ele nasceu, com uns 4 meses, já comecei a perceber que ele não sentava, porque eu já tinha minha filha mais velha, então você já tinha uma experiência. E, sim, você colocava ele sentadinho, caía. Então, alguma coisa não está certa. Prontamente atendida pelo pediatra dele, doutor Pádua, em seguida já encaminhou para o neuro, logo com 6 meses, mais ou menos. Aí nós fomos a São Paulo. E aí nós fizemos N exames. Autismo não se dá, né? Todos já sabem, em exame de sangue. Aí você faria N exames, todos eram normais. Passamos em N neurologistas, renomados, não renomados, o que falassem para a gente lá na Conchechina, você ia, se falasse para você ir no centro espírita, você ia. Não teve onde nós não tenhamos levado o Rodolfo. Sempre a gente achava que tinha uma luz no fundo do túnel. Fulano se curou lá. Foi naquele profissional. Sim, nós íamos. E sempre a mesma resposta. Você tem uma coleção de bons exames, mas não temos diagnóstico. Por quê? Naquela época, a gente não se ouvia falar em autismo. E o que foi recomendado para ele? Todas as terapias. Fono, DO, escola, psicopedagoga, enfim, nós investimos nisso e fomos atrás, colocamos na escola. O Rodolfinho fez 10 anos direto de fono. Sim, a fala não veio. Sim, a gente aprendeu a conviver com ele, com essa deficiência. Mas tem um outro lado tão bom que, só de olhar, a família inteira conhece o Rodolfo. Os amigos mais próximos que ficam juntos também conhecem, porque ele se faz por entender. Ele é uma criança muito carinhosa. Eu chamo de criança porque ele é uma criança crescida. Uma criança que não sabe ler, não é alfabetizado, não conseguiu, não porque não tenham tentado. Desde 2 anos de idade, ele foi para a escola. Só que, naquela época de alfabetização, não existia a professora de apoio. Hoje, nossa, eu fico muito feliz, porque todos esses aluninhos que estão vindo agora, essas crianças que têm o autismo, é uma luta muito grande. Eu vejo todos os dias no nosso grupo, porque a professora está melhorando a qualidade de vida do meu filho. Isso eu não pude dizer, porque o Rodolfo não teve. E isso ele passou até ele foi por várias escolas, depois ele foi para 5º ano, porque vai passando, né, mas não tem alfabetização nenhuma. E, em seguida, chegou
ele tem idade, mas não pode mais frequentar a escola, porque já passou. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei quieta em casa com ele. Passaram-se um tempo, eu fui denunciada no conselho que meu filho estava em casa, que ficava sentadinho na calçada, que ele estava praticamente abandonado, porque não ia para a escola e ficava o tempo inteiro sentado lá na calçada. Isso, o conselho veio até a gente. Aí eu e minha filha fomos até lá, fomos conversar, explicamos o caso, que já não caberia mais a ele ficar. Aí encaminhou-se para uma audiência com a juíza da Infância e Juventude. Vamos nós. Tivemos audiência, a juíza me disse, a promotora, não é juíza, a promotora me disse, ele precisa frequentar. Eu concordo com a senhora. Aonde você o colocaria? Vamos colocar no Paulo Silva, que é mais próximo da sua casa. Muito bem. E aí? Vai haver um profissional ou um pajem que possa acompanhá-lo no horário de banheiro, de se alimentar? Porque a gente não sabe. Ele é uma criança indefesa. E lá já eram todos adultos, 14, 16, adolescência, os meninos aprendendo a fumar e sei lá mais o que pode passar, né? Aí ela falou assim, mas eu não posso fazer isso. Aí eu perguntei para ela, a senhora colocaria o seu filho nessa escola? Isso não vem ao caso, ela me respondeu. Eu falei, então, a senhora já me respondeu. Então, a senhora fique ciente. Eu não vou colocar meu filho se não houver essas condições. Ou ele fica em casa, ou eu respondo criminalmente por ele. Passaram-se, acho que, uns 15 dias. O que aconteceu? Colocaram no CIEF. Muito bem acolhido. Está aí a professora Sônia, a Marisa, a Cecília, a Andréia, que eram todos lá do CIEF. E lá, pela professora Lismara, que tinha algum conhecimento, iniciando a vida dela com o autismo. Isso em 2010. Pensa bem, 12 anos atrás. Elas já estavam lutando para o conhecimento e a melhor aceitação, o melhor aprendizado com o autismo. Depois disso, fechou-se o CIEF. O que aconteceu? O Rodolfinho vai fazer o quê agora? De novo. Vai, Inesita, vamos em busca de coisas para o Rodolfo. Não pode ficar em casa. Adolescente já. Aí, ele foi acolhido pela PAI. Aí, na PAI, ele está até hoje. Até hoje, vai fazer 8 anos que ele está lá. Né, Rô? Ó o sorriso, como gosta da escola. Ó. E hoje, ele é esse moço mais amado por todos, pela casa. Até tem o meu genro que fala assim, que ele é um tiriço, mas é nosso. Né? É um tiriço, mas ele é nosso. Então, ele é muito bem acolhido, muito bem aceito por todos. Ele é uma criança carinhosa. E vocês me perguntam, e, além disso, ele faz o quê? Dentro de casa, ele gosta muito de AVD. É o que ele gosta. Ele gosta de recolher roupa, de estender roupa, às vezes roupa molhada, né? Eu tenho que tirar uma foto do varal, ver como é que estão as roupas, depois procurar para saber se não está lá toda molhada. E também gosto de lavar a loucinha dele. E ele tem uma gaveta, que é o xodó dele, uma gaveta de meias e cuecas. Você não tente achar um par de meia lá e em 5 minutos você não acha, porque é toda dele, né, Dodô? E isso são as atividades que ele passa o dia. Aí você pergunta, ele gosta de computador? Não. Gosta de tablet? Não. De celular? Não. De televisão? Não, só para dormir.
Aí a gente liga e ele dorme. Mas pode estar com o som abaixado, nada que possa entreter. Futebol não gosta. Natação não quer saber mais. Agora ele voltou na ecoterapia. Graças a Deus, ele gosta da ecoterapia, gosta da igreja, tem as coisas boas, né, Rodolfo? E eu acho que a gente ainda, que você vê, a idade dele, de adulto agora, nós não temos nada para eles. Isso eu acho que poderia pensar já, porque esses que estão pequenininhos vão crescer, que nem ele. Né? Agora, esses autistas menores, eu vejo que eles são mais ligados na informática, gostam. Né? Então, eles têm uma distração maior. Agora, ele não. E eu vejo também que tem outras crianças, tipo a Paula, o Alex, eles não se distraem com essas coisas. Aí nós poderíamos pensar no que para eles, né? Então, acho que isso seria bom passar para as autoridades, conhecerem, querendo saber o que a gente pode fazer. Agora, nós sabemos da casa do autista que está do centro, que está vindo para cá. Agradecer o deputado Edmir Chedid, que conseguiu trazer para nós aqui o nosso grande sonho, né? Vamos ver realizado, vamos sim. Nós pensávamos também, quando o Rodolfinho começou lá no CIEF, as professoras estão aí de prova, nós ficávamos numa salinha que não era nem 3x4. Né? Tínhamos que ficar. Íamos às 6h30 de ônibus com eles, ficar até às 11, a hora que terminava a aula. Por quê? Se o menino surtasse, você podia chamar? Você ia poder ir e voltar? Não. E lá nós começamos a amadurecer uma ideia de conversar. Vamos ver o que nós vamos fazer para eles. Isso começou lá em 2010. Aí tinha também os meninos as crianças que iriam fazer terapia, né? Lá tinha tudo, graças a Deus, era um centro maravilhoso. Aí conheci a Clélia. A Clélia, o nosso santo bateu assim, essas duas meio, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer, e corajosas. E aí começamos a trocar umas ideias, vamos ver. E a Patrícia, nossa professora lá, ela falava assim para mim, inclusive encontrei essa semana, ela falava assim, você vai montar uma associação e você vai ser a presidente. Eu estou profetizando isso. Falei, não fale isso, Patrícia, pelo amor de Deus, que responsabilidade. Não, vocês estão aqui, vocês são capazes, vocês estão convivendo o problema aqui. Então, vocês devem montar, devem passar isso para frente. Tá bom, vamos que vamos. Aí começamos, vamos fazer, Clélia, vamos. Aí, mas que nome vamos dar? Aí, eu sugeri, Amadas. Foi eu que escolhi o nome. Ficou Associação de Mães e Pais de... Os pais vieram depois, né? A princípio, era a Associação de Mães Autistas, de Autistas. Depois, nós incluímos, porque os pais também começaram a frequentar, colaborar em todas as nossas reuniões e tudo, estava sempre presente. E continuam, graças a Deus. E aí surgiu o nome da Amadas. Não, porque vamos. As reuniões começaram na minha casa. Começaram assim, com 3, Clélia, eu, mais uma. E nós lá escrevia. Será que vai para frente? Vamos ver, vamos. Vamos aparecer uma reuniãozinha. Vamos nós lá, vamos nós. Até que a gente foi se impondo. Nós fomos chegando, e hoje estamos aí em 2006, nós conseguimos a associação mesmo, com o CNPJ, direitinho. Aí eu assumi a presidência, a Clélia ficou como vice. Depois nós invertemos, a Clélia foi
como presidente ou como vice. E depois, outros problemas particulares, eu tive que me afastar. Passei para a Clélia, a presidência. Graças a Deus, ela é também uma batalhadora que vamos. Agora juntou com a Larissa também, que não é. Gostam bastante de lutar, né, por eles, não só eles, qualquer um de nós aqui, independente se sermos da associação ou não, aqui qualquer um tem o direito de lutar por eles, né? Porque a gente quer eles inclusos na sociedade, que eles sejam respeitados e que os direitos deles possam valer. É isso que a gente quer, valer o direito deles. E sempre que houver oportunidade, nós vamos estar lá cutucando. Tem alguns aí que não gostam muito das amadas, não, porque elas chegam e vamos, vamos cobrar. Então, gente, eu acho que seria mais ou menos isso a história do Rodolfinho, né, que começou, e, naquela época, a gente ouvia tanta coisa, deve ser esquizofrenia, quem sabe internar, uma clínica. Isso era muito doído para a gente. Depois veio a constatação que a fala não viria, foi outro luto. E a gente ainda vive muito esse luto em tudo. Em tudo, porque tem dias que os direitos deles não são respeitados, tem dia que nós temos crises, né? Birras, que o pessoal fala que é birra, que é mal educado, mas é muito difícil. Além de mais, que a gente batalha com os profissionais em busca de medicação, aí você vai na medicação, começa tudo de novo. Será que vai dar certo essa medicação? A criança começa a reagir de maneira diferente. Aí você volta lá e fala, ai, doutor, esse aqui não está resolvendo, vamos lá outro. Então, você fala assim, nossa, ele é cobaia. Não é, mas você tem que ir tentando para saber o melhor para eles. Quer fazer alguma pergunta? Sim. Boa noite a todos. Inesita, sempre eu acredito que tem muitos pais aí, né, querendo perguntar para você, né, através do Facebook. Você iniciou dizendo, né, que o Rodolfo é não verbal, né? Nós da associação já conhecemos bem o Rodolfo, já entendemos, né? Sim. Mas eu acredito que muitas pessoas que não têm o conhecimento, né, sobre o autismo devem estar se perguntando como você consegue entender o Rodolfo, né, por ele não ser verbal, como que você lida com essa situação fora de casa, como que foi a aceitação dos amigos, né, quando você descobriu o diagnóstico do Rodolfo. Aí eu gostaria que você respondesse um pouquinho para esses pais que estão chegando agora com o diagnóstico, né, que tem aí alguns não verbais também, né. Muitos às vezes perguntam para a gente no grupo, né, quando iniciou a fala. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso, como você enfrenta essa situação até hoje, né, porque o Rodolfo não é verbal até hoje, né. Sim. E como você lida com essa situação? Então, o Rodolfo nunca falou. Nunca. Eu nunca escutei uma mãe. Desculpa. Mas o olhar dele faz com que a gente supere tudo. Tá? Você perguntou como que eu entendo. Ele olha e ele aponta as coisas que ele quer. Quando ele era pequeno, ele puxava, mostrava, e ele criou gestos que nós nos adaptamos a ele. Não, eu fui lá e falei para ele, você tem que fazer assim quando você quer tal coisa. Não, fomos nós que nos adaptamos a ele. Então, ele criou. Inclusive, ele foi tentado trabalhar com aba, não resolveu. Né? Foi tentado língua de sinais. Ele não aceitou, porque ele ouve muito bem e tem compreensão das coisas.
Então, ele não tem interesse. Então, é bem assim, você que se vire, desculpa o termo, você vai ter que me entender. E, com isso, não são muitos gestos, né? Praticamente são repetitivos, né? Porque é o dia a dia, é o repetitivo. Eu quero dormir, eu estou com fome, a Nenê, a Antonella, né? Antonella, a Nenê, o papai me chama, São Paulo, foi trabalhar. Então, são coisas... elevador, né? Quer ir no shopping. Ó. Então, o que tem no shopping? Elevador. Então, ele quer ir no elevador. Então, são várias coisas que ele se adaptou. Ele fez... Ui, desculpa. Olha. Fez com que a gente pudesse entender. Obrigada, Corujinha. Aí você perguntou como é que é a situação fora de casa. Já passei por muitas, como todas as mães aqui devem ter passado, né? Porque ele gosta muito de tentar fazer amizade. Ele é um autista praticamente atípico. Uns não gostam de toque, outros, né? Ele é do que gosta. Então, ele vai tentar fazer amizade com todo mundo. O Du já sabe, né, Du? Quando você foi a primeira vez na PAI, quem que recebeu você lá? O Rodolfo. Ele estava lá de braços abertos, esperando. E essas situações, às vezes, as pessoas... Né, porque ele chega, ele quer cumprimentar. Desculpa. Ele quer cumprimentar. Aí, a pessoa fica meio assim, não sabe quem é, não sei o quê. Às vezes, ele tem algum surto no mercado, e as pessoas já começam... olha aí, cadê a mãe dessa criança? Porque não sei o quê. Aí, eu logo já levanto a mão e digo, eu grito bem alto, o meu filho é autista. Pronto. A pessoa já... Né, ela pode não saber o que é o autismo, como é muito desconhecido aí fora. A gente fala muito autismo, mas no nosso convívio, né, de professores... Eu ouço vocês falarem até nos postos de saúde, tem profissionais que não sabem o que é o autismo, não sabem lidar com eles. Então, eu estou sempre à frente, eu já digo. Às vezes, a gente está na fila, faz alguma coisa, ou uma vez um homem falou para mim, mas isso aí é birra, é mal educado, é mimado. Eu falei, se o senhor tivesse um mimado desse na sua família, o senhor não ia falar isso. Mas o que ele tem? Eu não sei o que é isso. Eu falei, então o senhor procura saber. Né? Então, mas são vários. Se eu ficar aqui, a gente vai contar muitos e muitos casos a respeito de desrespeito com ele. Mas, enfim, a gente tira de letra, né, porque é nosso, não vem com manual, e a gente aprende sempre a lidar. E sempre com o apoio da família, o apoio dos amigos. Aí você perguntou como que receberam, né, os amigos. Os amigos conheceram ele na barriga. Os amigos. Aí convive no dia a dia. Nossa, hoje você foi no médico, o que aconteceu? Tá. Hoje não deu certo, não sei o quê. Então, isso já foi criando um elo com o Rodolfo da maneira que ele era. Então, não teve muita, assim, nossa, ele é autista, e agora? Não teve. Existiu, sim, um luto na família, porque... Você não sabe? Inclusive, eu tinha escrito aqui alguma coisa para eu falar que era isso. Não sei nem se eu leio, se eu não leio. Acho que eu tenho mais 10 minutinhos para eu poder falar. É só mais 10 minutinhos. Pode ficar tranquilo. E eu, em 5 minutos, eu vou ler isso aqui. Boa noite a todos. Essas são as expressões que a gente usa lá em casa. Rodolfo, ô Rodolindo, Palito, Zezinho, e por aí vai. É assim como ele é carinhosamente chamado em casa pela família e amigos. Agradeço a todos por ter sido escolhida para representar as mães
com filhos autistas, nossos anjos azuis. Não que as outras mães não tenham capacidade, mas talvez porque eu seja a mais extrovertida, a mais falante. Qualquer uma delas também tem uma história linda de vida para compartilhar com todos vocês. Mas, falando um pouco da minha experiência com o meu filho especial, no meu caso, autista, o Rodolfinho, não foi fácil quando nós, a família, recebemos o diagnóstico. Esqueci de falar, isso foi com 14 anos. 14 anos. Recebemos o diagnóstico. Aí, me perguntei, como lidar? Será que vamos dar conta? Resolvi que era um momento importante em que a família deveria se reunir, estar presente e apoiar o nosso filho em todo o tratamento que se iniciou. E isso, graças ao nosso bom Deus, nunca faltou em nosso lar. Pois, quando falamos que temos um filho autista, tenho certeza, temos, sim, uma família autista. Todo mundo vira autista. Não tem como. Mas, no decorrer da vida, convivemos sempre com dúvidas. Será que estamos fazendo certo? Tudo o que ele realmente precisa e ainda vai precisar? Costumo dizer, não vem com manual. E é nessa hora que invocamos as nossas forças, fé, carinho, amor, experiências e a nossa intuição de mãe. E digo, vou viver uma vida toda e, com certeza, ainda não terei aprendido tudo com eles, pois é um ensinamento diário, a convivência com ele junto à família. Ele, o Dodô, é uma criança alegre, sorridente, de bem com a vida, prestativo. Em casa, nem percebemos a ausência da sua fala, pois o colorido do seu olhar nos diz tudo. Ele fala com os olhos, e o belo sorriso de retorno é o entendimento e o agradecimento de que foi atendido e compreendido. Lutar pelos direitos deles é o nosso lema, pois ainda encontramos muitos preconceitos na sociedade, mas jamais podemos admitir. Faço com que ele respeite o próximo e que também seja respeitado pela sociedade. Temos a agradecer à PAI, que nos preparou essa associação, onde receberam não só o Rodolfo, os nossos filhos de braços abertos, com muito carinho e dedicação, diariamente, com escolas e terapias. Estamos muito contentes com o trabalho que estão desenvolvendo com eles. Da sede das Amadas, também trocamos muitas experiências entre nós, mães. Embora todas nós com filhos autistas e especiais, mas são todos diferentes, cada um com a sua individualidade e capacidade. Aprendemos com umas e as outras, mas porque não só com eles também. Sempre, sempre estamos aprendendo. Agradeço também à minha família, que muito se dedica ao Rô, pois digo sempre, a obrigação é minha, mas a colaboração é de vocês. E também aos amigos e a todos que com ele convivem. Muito obrigada mesmo, de coração aberto. Agora, eu vi um negocinho escrito, é só isso aqui, gente, agora já vou acabar. A gente pergunta assim, para finalizar. Quem de nós, familiares de autista, já não ouviu? Nossa, ele não parece autista. Né? O autista não tem aparência física, é por comportamento, e quando você usa essa expressão, você está invalidando o diagnóstico. As famílias enfrentam dias exaustivos, estressantes, e precisam de acolhimento, apoio, respeito e empatia, e também consideração por suas emoções e sentimentos. Autismo não se compreende não se enxergando com os olhos, e sim com o coração. Não é que ele não parece autista? Não é, não. É você que não conhece o que é o autismo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, desculpa se falei demais, mas uma história de vida aí de 30 anos,
eu não consigo resumir em 40 minutos. Alguém, se tiver alguma dúvida... Oh, meu amor! Ai, que paixão mais linda da vovó! Obrigada, viu, minha caixão? Olha aqui. Amo você. Obrigada. Viu, Bom, a minha gente paixão? agradece a Inesita, né? Obrigada. E, com certeza, nesses poucos aí minutos, né? Não tem como você resumir, né, todos os seus desafios, né, Certeza. toda a sua luta, mas você é uma pessoa, né, que a gente admira demais pela sua grandeza, a sensibilidade, a sua Obrigada. coragem. Desde que tive o contato com você aqui na Câmara, né, eu só agradeço por ter vocês aí na minha vida, né, e me tornou uma pessoa melhor. Você sabe que você foi a madrinha de tudo isso, que nos ajudou muito, e por nós estarmos até aqui foi porque tivemos o apoio, né, de vocês, do deputado, do saudoso Jesus, né, do nosso prefeito, agora com o atual prefeito, professor Amaury, e vamos, né, muito ainda pela frente, muita né? coisa, né? Mas a gente tem que agradecer, sim, o que tudo nós já conseguimos de conquistas. A gente, só rapidinho, assim, a gente tenta, né, Angélica, fazer na cidade, desde que eu soube, né, desde que eles, Maurício, era um grupo não era uma associação Era um ainda, grupo, né? Era um grupo, né? A gente tentou fazer essa conscientização do autismo, né? Todo ano a gente tenta fazer para abranger mais pessoas, para que as pessoas saibam o que é o autismo, para desmistificar isso, né? E tentar fazer com que elas passem cada vez menos dificuldades no dia a dia, apuros aí, né? Com as crises, porque como a Inesita falou, o autismo é diferente do Down, então não tem essa característica facial, né, como o Down, e para que as pessoas entendam, e quando a gente entende, quando a gente é educado para isso, né, eu acho que fica tudo mais fácil. Então, a gente está lutando muito ainda com a conscientização. Fizemos várias semanas e vamos continuar fazendo, Sim, né, sim. em abril, que é o Dia da Conscientização do Autismo, mas é para isso, né, para quebrar barreiras, preconceito, para que as pessoas realmente entendam o que é o autismo, né, as suas dificuldades, como é que vive, né, o autista do seu dia a dia, os seus pais, os familiares. Então, é nesse sentido que a luta continua aí da conscientização. Vou passar a palavra para o Eduardo, que também é pai do autista, contar da sua experiência, do seu dia a dia para a gente. Boa noite. Eduardo Vieira de Lima, e sou pai do Eric Romão de Lima. Mais ou menos assim, há 12 anos atrás, né? Mais ou menos, o Eric estava com 1 ano e meio, a gente achou estranho dele, né? Dele não se comunicar, dele ficar nos mesmos gestos, de balançar as mãos, fazer uns sons assim meio diferentes. Então, a gente, como a Inesita falou, levamos ele tudo que era médico. Tudo, aqueles médicos, assim, e os resultados eram excelentes, né? Falaram, não, ele tem uma saúde muito boa, né? Então, passamos com uma pediatra muito boa, e ela falou, procura uma neuropediatra, que ela vai dizer o que o Eric tem. Aí passamos com a doutora Fátima, que é lá da PAI. Ela só dela olhar assim, o jeito do Eric, né? Como a gente diz, que o autista, ele, diferente assim, do Down, ele não tem a aparência. É no jeitão dele mesmo, né? De ser. Né? Aí ela falou, né? Ele falou assim para a gente, não se preocupe, né? Ele é autista. A gente falou, nossa. Eu conheci o autismo, acho que com os mais velhos aqui, um comercial que tinha no SBT, que ficava uma sombra, a criança ficava fazendo assim e balançava os braços. E era isso que eu conhecia do autismo. Né? Eu achava autismo, não sabia o que era, né? Sei lá. Então, a gente começou a levar o Eric às terapias, a doutora Fátima encaminhou o Eric para a PAI, e no primeiro dia, né, eu cheguei na PAI, eu tinha uma expressão da PAI num lugar assim horrível.
né, que não conhecia. Eu achava que eu ia ver muita coisa ruim lá dentro, muita coisa feia, tal. E cheguei lá, quem eu encontro? Rodolfo. Rodolfo assim parado no canto, olhando para mim, e olhando ele. Rodolfo sempre tem um jeitão que às vezes ele fica com a mão assim. Tal. Aí ele chegou assim do meu lado, né? E o que ele fez? Ele abriu os braços para mim. Me deu aquele abraço gostoso. É, Dudu. É. E ali, daquela hora, eu vi que a Pai não era tudo aquilo que eu imaginava. Que ali é só amor que a gente recebe das crianças. Ali. A gente trata como criança. Né? São adultos, mas a gente trata como criança. Umas crianças crescidas. Então, aí comecei a levar em vários lugares, várias terapias, tudo que indicavam para mim, eu falava, não, vou levar ele. Então, de segunda a sexta-feira, a gente ficava fora de casa. Né? Era basquete, natação, ecoterapia, tudo. Acho que tinha um dia na semana que a gente ficava em casa. E a gente viu que o Eric ele foi progredindo. Graças a Deus foi progredindo. Ele tem uma cabeça muito boa, ele adora tecnologia. Gosta de ver muitos vídeos assim no YouTube. Ele aprendeu muita coisa vendo no YouTube. O inglês, principalmente, ele adora inglês. Até um dia, eu brincando com ele, né, ele deu uma lição para mim. Cheguei dele e nós estávamos vendo uns animais, né? E ele parou no papagaio. Então, o que eu sabia traduzir do inglês, eu traduzia, tal. E eu falei assim, olha o porrote, Eric. Ele, não, papai. É o parrot. Eu, não, Eric, é o porrote, que escreve porrote. Aí ele tinha um aplicativo no tablet dele, ele chegou lá, pum. E o aplicativo falou, papagaio em inglês é parrot. Oi, tá bom. E a gente vê que, assim, para a glória de Deus, né, ele hoje é uma criança, sempre foi uma criança saudável. Né, o que a gente pode passar para ele, a gente passa, né, a gente instruindo ele. Né. Eu creio, assim, nós somos de uma família evangélica, assim, a gente crê muito naquele versículo que diz, né, instrui o pequenino no caminho do Senhor, que quando ele for adulto, ele não desviará. Né? Então, é o que a gente passa para o Eric. Né? E a gente vê que ele, como diz, ele está progredindo, ele vai na escola do Estado, né? Lá nessa escola ali no Dom José Maurício, ele foi muito bem acolhido ali, graças a Deus, está aprendendo. As pros de apoio dele, a Roberta e a Denise, são ótimas, eu falo que elas são como mães para ele. Né? E é isso, né? O Eric, a gente fala que assim, é uma criança que a cada dia a gente se admira com ele. Né? Alguma pergunta, alguma coisa? Como foi o teu processo para chegar no diagnóstico? Essa gravação, né? Tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Qual foi o processo para você chegar no diagnóstico? Você falou que você levou em vários médicos, em vários especialistas. Né? Como que foi para você e para sua família receber esse diagnóstico naquela época? Que nem na Inesita, acredito que foi muito pior, porque naquela época se falava muito menos em autismo. Né? Já do teu caso, já faz aí... digamos que ela já tinha acabado de receber o dela também, mais ou menos 2 anos depois você acabou recebendo o do seu filho. Né? Como foi para você, como pai, como mãe, esse impacto na saúde mental de vocês como pais? Tá? Então, nesse processo. No caso, como eu disse, né, a gente passou com essa neuropediatra, que é a doutora Fátima, e ela falou uma coisa para mim assim que eu peguei mesmo, né? Eu falei, não, eu vou fazer o que ela me instruiu. Ela falou, não faça nenhum tipo de pesquisa na internet, porque ali você só vai ver coisas ruins. Você vai ver crianças se debatendo, crianças com violência, coisas assim. Você não vai ver aquele lado amoroso, você não vai ver
o lado que é o Eric. Ele é uma criança super amorosa. Ele adora abraçar, ele adora beijar. Teve uma vez que eu falo que às vezes ele tem uma sensibilidade pelas pessoas. Uma vez nós estamos indo para a casa da minha sogra e tinha um rapaz sentado na rua e acho que ele trabalhava até na empresa lá, né? Ele estava agachado e assim com a cabeça baixa. E o Eric chegou assim e falou assim para ele: te dá um abraço. Aí ele deu um abraço no cara, acho que sentia até melhor. E uma outra vez também, nós íamos à casa da minha sogra, ele encontrou um senhor na rua. Ele esticou os braços, o senhor chorou na rua. Ele falou assim: como eu queria que os meus netos me tratassem assim. Os meus netos só me tratam assim quando eles precisam de dinheiro. Então, a gente vê que ele é uma criança muito sensível. E eu recebi assim uma coisa assim, eu fiquei tão chocado assim, né? Eu falo que eu sou muito calmo, sou muito tranquilo, acredito muito em Deus. Falo assim, eu sempre orei muito falando assim: Senhor, que seja a sua vontade, né? Que o Senhor coloque as mãos sobre o Eric, que o Senhor nos capacite também, porque quando ele entrou na PAI, o que falaram para mim, falou: Eduardo, não é só a PAI que tem que trabalhar com o Eric, você também tem que trabalhar com ele. Então eu saí de dentro da PAI, eu via 10 carros brancos, eu perguntava para o Eric: qual é a cor daquele carro? O Eric: branco. E aquele outro? Branco. Acho que teve uma hora que o Eric pensou assim: meu pai deve ser burro, que ele não sabe a cor do carro branco, né? Então, nisso, a gente tem que estar ali, sempre ali, conversando com eles, perguntando. Tem que ser uma linha ali de transição, da onde você leva ele e continuar em casa, né? Que você não pode levar ele em tal lugar e deixar largado depois em casa. Então, nisso, eu vi que o Eric teve um bom progresso nisso. E ele é lá, aquela criança carinhosa, brincalhona. Às vezes eu falo que ele me atormenta muito em casa, com muitas perguntas, né? E a gente vai vivendo para ele. Como eu digo para todo mundo, não troco por nada. Ele é o meu filho e não troco por nada. Nem eu. E vocês têm o maior orgulho, né, do filho Sim. de vocês. Com certeza. Sim, com certeza. Ô, Du, nós sabemos da sua história, né? Mas muitas pessoas que vão assistir não sabem. Uhum. E muitos têm, quando recebem o diagnóstico, pensando, né, nossa, vou ter que fazer meu filho fazer tantas terapias. Acho muito importante que você fale da sua história de vida, por favor, claro, se você permitir isso, né? Porque a sua história de vida, a sua força, né, por tudo que você passa, e não deixa de levar o Eric a nenhuma terapia, para que hoje ele esteja como está, né? Você pode falar um pouquinho, por favor? Sim. E também, nesse sentido aqui, como é que foram as suas dificuldades para conseguir essas terapias? Sim. Então, depois que a gente descobriu do autismo do Eric, eu estava trabalhando, né? E passou mais ou menos um ano, eu fui desligado da empresa. Então, não consegui mais retornar, né? Porque ele precisava de alguém para estar levando as terapias, né? De estar com ele, né? Porque eu pensei assim: como é que eu vou estar pagando para alguém, né? Estar levando, sabendo que isso não ia acontecer, né? Do jeito que a gente precisava para ele mesmo. E, assim, graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades. Minha esposa trabalha, né? E pelo salário dela não é aquelas coisas, mas Deus vai suprindo as necessidades, né? E as terapias, algumas a gente conseguiu até fácil, né? Era o que as pessoas indicavam. Falavam assim: ó, tal lugar. Eu ia com a cara e com a coragem mesmo, né? No basquete mesmo, o Eric, ele foi aqui em Bragança, que eu saiba, ele foi o primeiro, uma criança assim com alguma necessidade de estar entrando mesmo, né? Eles falaram: não, a gente vai ver com o que a gente consegue com ele, né? E as dificuldades, infelizmente, hoje em dia, é em relação assim a benefícios, né?
que a gente, infelizmente, não conseguiu ainda o LOAS, né? Não conseguiu nenhum tipo de benefício. Porque, infelizmente, assim, do salário da minha esposa acaba ultrapassando, né? Ultrapassa pouca coisa, mas o governo, infelizmente, não libera. Entendi. Aí, mas a gente vai tocando a vida, né? Vai tocando, né? Conseguimos alguma coisinha, assim, alguns benefícios, mas o do LOAS mesmo não. O Eduardo, você falando, né, das terapias do Eric, nós, né, que convive dia a dia, a gente sabe, né, os tipos de terapias que o Eric faz, né, mas a gente sabe que as terapias que o Eric faz não é por convênio, né? Aí eu gostaria que você falasse também para a gente se foi fácil. Você falou, né, que teve a facilidade, mas a gente entende que também tem as filas de espera, né, tem outros tipos de terapia que você não conseguiu para o Eric por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque hoje em dia muitos pais têm convênio, né, e você hoje está aqui representando muitos pais que não têm, né, que depende hoje da rede municipal. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessas dificuldades que você também enfrentou, até mesmo na escola. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente também, né, do que você enfrentou na escola, né, para que todos, né, compreendam um pouquinho mais sobre isso que você quer passar para a gente. Sim, então, como eu disse, algumas terapias foram até fáceis da gente conseguir. Quando o Eric estava no município, nas escolas do município, muitas foram fáceis, né? No caso da natação, a ecoterapia. Quando ele entrou no estado, foram cortadas, né? E coisas assim excelentes que ele gostava mesmo, né? Então, por causa do motivo assim da minha doença, mesmo do diabetes, eu também tive feridas na perna, então eu tive que me afastar um pouquinho. Então é difícil mais para um transporte, coisas assim. Então, no caso, você tinha perguntado as dificuldades, né? Então a gente teve esse tipo de dificuldade mesmo, né? Mas assim, por não ter um convênio, né, que alguns lugares têm aquele acesso por causa de convênio, né? Então ficou um pouco mais difícil pra gente. E hoje o Eric precisa de alguma terapia que você não conseguiu ainda? Então, eu creio que a natação, que é muito importante, coisas assim que ele gostava mesmo, que ele tinha um prazer de ir, e a ecoterapia. A PAI, a gente desligou ele um pouco, porque a gente viu que ele não estava tão necessitado da PAI, né? Até eu conversei com o André lá, que é um dos diretores da PAI e tal, né? Ele perguntou para mim, falou, mas o Eric regrediu? Eu falei, não. Então, ele não desligou a gente, ele falou, as portas estão abertas para você. Se você vê que ele está regredindo alguma coisa, você pode retornar. Mas, assim, a gente vê a necessidade dele mais assim pela natação e a ecoterapia. E da escola, ali no Dom José Maurício, ele foi muito bem recebido. Ele tem professora de apoio no Dom José? Como é que você conseguiu essa professora de apoio? Teve que ser judicialmente, né? Que como ele entrou pelo Estado, teve que ser judicialmente, né? Então, mas assim, até que veio rápido para ele, né? A única coisa que ele ainda não tem é a cuidadora. Então, a professora de apoio dele, eu falo que elas duas são mães para ele. Então, chega na hora do intervalo, elas ficam com ele, come com ele, leva ele no banheiro, tudo certinho. Então, é mais a cuidadora mesmo que ele não tem. É isso que o Rodolfo precisava quando ele era pequeno, né? Na época não existia isso. E quando você falou que você precisou ficar em casa para cuidar dele, necessitava que levasse as terapias. Eu precisei abrir mão de um trabalho de 17 anos e 10 meses para eu cuidar do Rodolfo. Precisei ficar em casa porque, como ele disse, ninguém faz. Eles ficavam com empregado, eu trabalhava, mas ela, 5 horas da tarde, quando eu chegava, você vai levar para uma terapia 5 horas, a criança não rende mais. Não adianta, tem que ser a hora que ele acorda, no mais tardar depois do almoço, e a empregada não faz isso, não leva. Não. Dificilmente você acha alguém
que seja dedicado. Então, e quando pode, quando a gente pode pagar, que hoje já não consegue mais. E isso eu tive que abdicar. Ou eu cuidava dele, ou eu trabalhava. E eu fiz a opção, e foi a melhor opção que eu fiz. Recebi dos profissionais, que o Rodolfo melhorou, 90%. Porque a dedicação de mãe e pai, né, familiares, é muito importante. Sempre estar presente, ajudar em tudo que puder, vó, avô. E eu sou filha única, minha mãe já havia falecido, meu pai também, então eu não tinha e nem podia contar com ninguém. Eu tive que me virar nos 30. Mas, graças a Deus, estão aí. Feliz, fez terapia, continua fazendo, e a gente agradece a Deus aonde a gente conseguiu chegar. Desculpe se eu interrompi o seu... E uma coisa que eu sempre digo, valeu a pena. Valeu. Valeu a pena e eu faria tudo de novo. Faria também. Faria tudo de novo, porque Tudo de novo. ele é uma benção. Nossa, gente, infelizmente não deu para trazer ele aqui hoje, né? Eu tive que ir para a Unicamp, que eu estou fazendo um tratamento nos meus olhos. Por causa da diabetes, minha visão deu uma diminuída. E ele ficou na casa da minha sogra, né? Mas, que nem eu falo, repito, não troco ele por nada. Que lindo. Podemos continuar com o Maurício, Clélia, é isso? Então, vamos passar a palavra agora para o Maurício. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite aqui as pessoas que estão acompanhando a gente também pelas redes sociais. Eu chamo Maurício, né? Tenho uma filha com 2 patologias, que tem a síndrome de Down e o autismo. Eu não sei se aqui em Bragança já tem algum caso, até então eu desconheço. E antes de iniciar a nossa conversa, eu peço licença para Fabiano. Eu quero deixar registrado aqui hoje em relação ao rol taxativo que teve a votação, e eu me senti literalmente como um palhaço pelos nossos representantes no STJ. Então, eu peço desculpa, né, porque eu queria deixar realmente registrado, né, essa barbaridade que foi feito em relação aos planos de saúde. Que também prejudicou muito, né? Sim. Vocês todos. Bom, agora vamos lá. Para quem não conhece, é a minha filhota, né, que amo de paixão. E a história da Ana se iniciou no 3º mês de gestação, onde eu, com minha esposa Cristiane, fomos super animados para fazer o primeiro ultrassom, e onde a gente já tomou um baque, né? O médico já meio que falou o que devia e o que não devia para a gente. Saímos dessa clínica chocado, aos prantos, né? Porque foi muito esperado, né, a gravidez da Cris. E aí, nesse tempo, até a Cris poder ter a Ana, nós conseguimos preparar psicologicamente, né? Porque muitos casos acontecem hoje e a mãe leva aquele baque ali na maternidade. Então, nós tivemos esse preparo, né? E com 38 semanas, no último ultrassom que a Cris foi fazer, descobrimos que não tinha mais o líquido amniótico e partimos para o hospital. Foi uma correria, que a Aninha estava chegando. E aí começou a nossa batalha, né? Ela chegou, foi para
neonatal. E aí começou a nossa batalha, tentando cada vez mais entender a síndrome de Down. E a síndrome de Down, a gente já tinha, né, olhado alguns vídeos, estudado algumas coisas, e decorrente com isso, a Ana começou a apresentar algumas características do autismo, aonde uma profissional pediu para que a gente procurasse uma neuro, e aí realmente foi constatado que ela tinha essa outra patologia. Então, aí começamos tudo de novo, né? Tudo do zero, sem entender o que era o autismo. E eu confesso para vocês que eu via o autismo de uma maneira que não era tão grave. Eu achava que a síndrome de Down que era o caos, enfim. E depois a gente começou estudando, e realmente foi vendo que não era fácil. E aí, como a minha esposa trabalha na instituição da Santa Casa, então tivemos esse privilégio também de ter o plano de saúde, né, onde sempre tivemos um respaldo grande da instituição. E aí a gente começou as nossas terapias, começamos com físio, TO, né, e aí foi crescendo, né, fomos para outros tipos de terapias, onde começamos a observar que realmente ela estava respondendo muito bem. E aí a Ana começou a desenvolver bem, até que então chegou o momento de entrar na escola, né, na rede municipal, onde tivemos um maior apoio da Maria Guinéia, da escola, que recebeu de braços abertos. E desde lá, a esposa ela ficou meio assim receiosa, né, porque uma criança especial e como que vai ficar longe da mãe. Resolvemos tirá-la da escola, porque a gente tinha uma visão, né, diferente, que de repente tinha receio. E no ano seguinte a gente retornou na Maria Guinéia, aonde pude conhecer melhor aquela equipe, que são maravilhosas. Eu confesso que eu considero a Escola Maria Guinéia como uma escola particular, porque o respaldo que eles dão é muito bom. Quero deixar muito bem registrado. Eu não conheço as outras escolas, mas a Maria Guinéia, realmente, eu tenho só a agradecer a toda a equipe. E, mediante a Maria Guinéia, tivemos o privilégio de ter o encaminhamento da Ana para o NAA, aonde conhecemos outra equipe maravilhosa, né, que a Marisa está aqui, que representa a Sônia, né, e a Cecília. E aí, a Ana também conseguiu entrar na natação. Até eu deixei a foto das terapeutas, né, agreguei todas. E aí só não tem a minha amiga Sônia, que não tivemos oportunidade aí de tirar uma fotinho com a Ana, né? Mas as terapeutas, né, são todas que fazem aí a terapia com a Aninha. Temos na rede municipal e temos também pelo plano, né? Então, a natação e a Ju Fono é pelo NAA. E aí também tem a PRI, que é a suposta pro de apoio, né, com a Ana, porque a Lu, né, desculpe a intimidade, a Lu, que é a Luciana, ela deslocou uma funcionária para poder ficar com a Ana.
Então, é muito gratificante isso, né? Como o ser humano, aquele lado humanismo, dizendo melhor, né? Então, realmente, eu não tenho hoje como falar alguma coisa, tanto da rede municipal, né, que, para mim, eu sei que tem mães que têm as dificuldades, eu não posso falar alguma coisa. Uma outra coisa que eu quero deixar registrada, que, devido à pandemia, protocolamos, né, com o pedido para que a Ana mantesse no Infantil 5, e aonde prontamente o Adilson, né, o secretário, eu acho que assim entendeu e segurou a Ana por mais um ano, porque realmente ela teve uma regressão, ficando longe das terapias durante 2 anos. Então, isso ele entendeu, né? Quero agradecer também à Fátima, que é lá da secretaria, que nos ajudou muito também, né? Então, a Ana, hoje, é uma criança que parece que não tem o autismo, né? Ela está desenvolvendo muito, né? Ela também não fala ainda, está, né, começando a dar soltando alguns sons, e aí o que eu fiz? Para que a gente pudesse trabalhar legal também com a Ana, fizemos um grupo de WhatsApp com as terapeutas. Tanto as terapeutas Dona A e com as terapeutas do plano, eles têm contato, eles fazem até reunião entre eles sobre o desenvolvimento da Ana. Então, eu só tenho realmente a agradecer a todas as profissionais. Eu não digo nem que seriam profissionais, são uns anjos na minha vida, que elas dão um respaldo muito grande para a Aninha. E uma outra coisa também, Fabiana, que eu gostaria também de deixar registrado, na última reunião que teve aqui do Encontro dos Autistas, né, eu vi muitos aqui da casa oferecendo ajuda, né, se colocando à disposição. Só que eu fico triste, né, de realmente eles tiveram uma boa vontade e não estar presente, né. Até parabenizo a Rita, que pediu para justificar, né, mas eu fico triste de ver que realmente às vezes a gente fica em segundo plano, porque é difícil até a gente falar isso, ser meio drástico, né, mas seria muito importante que eles também estivessem aqui, né? Você já vestiu a bandeira, a gente sabe que você sempre, onde tiver algum evento do autismo, você vai estar presente, mas que eles pudessem também ver um pouco do nosso lado, ter o apoio aqui da casa, né? Agora que vai sair a Casa do Autista, né? Que foi um grande conquista para o município, né? A Crélia, que vem encabeçando, juntamente com a Inesita e com todas da Amadas, para que a gente possa realmente não só ver as nossas crianças, mas os adultos também, porque realmente eu acompanho nas terapias a Ana e eu fico ali na sala de espera. E eu comecei a sentir a dificuldade que algumas mães têm, principalmente na casa, né? Então, eu quero pedir até aos pais, né, de crianças autistas, não é o caso do Dudu aqui, que a gente vê que ele se desdobra, mas alguns pais, eles parece que esquecem que a mãe tem que fazer a comida, lavar roupa, limpar a casa, tem que levar a criança nas terapias, e aí o pai chega à noite, obviamente, tudo bem cansado, e senta no sofá e não dá um apoio à mãe. Isso também é uma coisa muito importante que os pais, o pai em si, tem que fazer. O porquê eu estou falando isso? Porque hoje eu parei de trabalhar, deixei de trabalhar, sempre trabalhei na área do leite, no entanto, que sinto falta. E aí optamos, eu com a Cris sentamos e optamos para que houvesse um bom senso, tanto o meu como o dela, para quem ia continuar trabalhando. Pelo fato dela trabalhar muitos anos já na instituição e ter o plano de saúde,
optamos porque ela daí continuasse e eu parei para trabalhar. Eu não imaginava a dificuldade que é de cuidar de uma casa, de cuidar da criança, de fazer comida, enfim, de ir nas terapias, levar na escola. Então, é muito difícil, não é fácil. Enquanto eu estava trabalhando, eu chegava, ficava com a Ana um pouquinho lá, 2 horinhas, aí já ia dormir e vida que segue. Mas não é bem assim. Então, eu gostaria muito que os pais, né, o pai, vesse esse lado das mães, porque é muito difícil, gente. Só quem está na pele que sabe a dificuldade que é. Então, eu só tenho que parabenizar as mães, que as mães, elas são um ser divino de Deus, porque o que elas passam, né, e a gente, homens, não tem a ideia e a noção do que é. É o que eu tenho para deixar registrado. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta aqui? Eu queria ver com vocês, vocês precisaram de terapia também para vocês aceitarem quando receberam o diagnóstico? Vocês precisaram o pai, ou a figura, né, da mãe mesmo, teve que fazer alguma coisa, trabalhar nisso em vocês? A gente tem a Angélica, psicóloga, aqui também, né, que pode... Bom, no meu caso, e da Cris, eu acho que a nossa ajuda vem do nosso Papai do Céu, né? Quando você realmente acredita num ser divino, eu acho que tudo se encaminha. Realmente, o choque que a gente levou no começo da gestação, a gente conseguiu entender e tivemos, né, até sugestões de fazer o aborto. Então, optamos por, se é da vontade do nosso ser celestial, né, ela pode vir, que a gente vai estar esperando ela de braços abertos. Vou passar, então, para a Angélica. Angélica, você pode, ou se quiser fazer parte aqui da mesa. Você quer sentar aqui? Deixa ela sentar aqui. Tá. Tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Angélica, né? Eu sou psicóloga. E foi muito pertinente, Fabiana, essa pergunta que você fez, porque a gente tem estudos, né? Eu gosto sempre de falar, assim, de trazer essa realidade, né? Quando os pais recebem o diagnóstico, gente, é um choque, esse luto precisa ser vivido, né? Porque todo mundo sonha em ter um filho, nossa, que venha com muita saúde, maravilhoso, saudável, vai crescer, vai aprender, vai se casar, vai me dar netos. E quando vem o diagnóstico do autismo, da síndrome de Down ou de outras síndromes que a gente conhece, esse sonho ele é engavetado, né? Porque os pais começam a acreditar que isso não será possível, e isso é uma grande mentira, né? E a gente tem provas reais disso hoje. Eu conheço autistas adultos, autistas que estão em faculdades, que estão estudando. Nas redes sociais, vocês podem seguir alguns deles no Instagram, que compartilham essa vida. Tem uma menina de São Paulo que ela é estudante de medicina, e ela compartilha o dia a dia dela, né? E, entre outros aí que tem, eu acompanho alguns aí na internet. Então, assim, claro, são autistas que precisam de um nível de apoio nível 1, nível 2, mas é possível, né? E nós sabemos também, como terapeuta, até vou trazendo esse dado, o que acontece? O autismo ele é um espectro, né? Então, uma criança que não é assistida, né, dentro das terapias adequadas, o que pode acontecer? Às vezes ela precisa de um nível de suporte 1, só que ela não tem essa assistência. Entende? Então, o que pode acontecer? Ele, por ser um espectro, essa criança que era nível 1, ela pode chegar no nível 3. E o inverso, graças a Deus, também é possível. Então, essa criança que tem um nível de suporte 3, ela bem assistida, com as terapias bem feitas, bem realizadas, por profissionais responsáveis, né, que sejam compromissados com o paciente que eles estão atendendo, essa criança, ela pode, esse indivíduo, ele pode chegar e
a vir para esse lado mais brando do espectro, né? E isso é maravilhoso, porque outra coisa que eu gosto muito de enfatizar, que precisa ficar claro que a gente tem que levar essa conscientização. Gente, autismo não é doença. Autismo é deficiência. Tá? A pessoa ela nasce autista, ela não fica autista. Ela nasce autista. O autismo ele é uma deficiência. Ele não tem cura. Ele tem tratamento. Né? O autismo ele é uma deficiência, não tem o que fazer. Só que, como ela não é visível, ela não é palpável, as pessoas têm dificuldade de entender. E daí começam com esse papo, porque ele não tem cara. O autismo ele não tem cara, ele simplesmente ele é. É uma neurodiversidade. Então, é uma deficiência que você não consegue enxergar, você observa. Mas ela não é... Você não enxerga, você observa. Porque tem diferença entre enxergar e observar, né? Então, é possível. Então, assim, essa informação precisa chegar. E o caso que você trouxe, não procure na internet. Hoje, a gente tem acesso à informação muito fácil. Só que a gente só encontra muita besteira, mas também encontra muita coisa boa. Então, quando vocês forem procurar essa informação, busquem artigos de relevância, busquem profissionais de relevância, busquem a fonte. Não fica procurando no Google, vai para o Google acadêmico. Você quer informação de autismo, vai ler artigo científico. Sabe? Porque, inclusive, eu quero citar, né, um artigo que é um estudo muito interessante, já é um estudo aí já um pouco antigo, já deve ter uns 5 anos, tá? Que eles mediram, é um estudo americano, e eles mediram o nível de estresse em mães autistas. E, quando você lê esse artigo, eu posso até pesquisar e trazer, posso compartilhar com a Clélia no grupo das Amadas, que eu já falei desse artigo lá. Gente, é chocante. Eles fizeram, existem alguns instrumentos que a gente consegue medir o estresse nas pessoas, né? São testes, e eles fizeram esses testes com vários grupos de pessoas, né? Com soldados de guerra, com mães, enfim, eles fizeram esse estudo. E o nível de estresse de mães autistas é equivalente a soldados em fronte de batalha. Vocês sabem o que é isso, gente, que está numa guerra? Graças a Deus, eu nunca tive assim, o desprazer de ter um parente próximo tendo que lutar numa guerra. Graças a Deus, a gente não teve aqui no nosso país isso ainda. Mas vocês têm noção do quão significativo é esse nível de estresse? Você trouxe a experiência. É muito estressante, é muito desgastante. Então, assim, o primeiro baque é o diagnóstico, porque você tem um sonho frustrado, a princípio. Porque depois você redescobre o sonho, não é? E depois vem todo esse desgaste emocional de você ter que ficar brigando judicialmente, de você estar buscando por algo que as pessoas não estão preparadas para te dar esse suporte. Infelizmente, hoje eu falo como profissional, eu vejo muitos profissionais assim da mesma classe, né, na classe de psicologia, que trazem promessas absurdas de que vai curar o seu filho, de que isso, gente, isso existe, né, e denunciem. Tá? Denunciem mesmo, porque, igual eu disse, o autismo ele é uma deficiência, não tem cura, tem tratamento. Né? A gente vai fazer um tratamento, esse indivíduo ele vai ter uma qualidade de vida melhor, mas é para o resto da vida. Ele nasce autista, ele vai morrer autista. Né? Isso tem que ficar claro. Né? Eu sempre falo isso. E outra coisa, não existe remédio para autismo. Existe remédio para comorbidades do autismo. Né? Porque o autismo ele pode vir acompanhado de comorbidades e alguns transtornos que desencadeiam por conta da condição. Um transtorno de ansiedade, um TDAH, né? Um TOD, né? E por aí vai. Temos muitos sintomas que podem ter como comorbidade do autismo. Uma deficiência intelectual pode ser uma comorbidade. Né? E essas comorbidades elas são tratáveis com medicamentos. Mas o autismo, se alguém falar assim, eu vou curar o seu autismo com esse remédio, isso é uma mentira. Então, a gente precisa levar essas informações relevantes. E uma preocupação que eu tenho, quero deixar a sugestão para casa, é o quê? Já que nós conseguimos, com a graça de Deus, essa casa do autista, os pais precisam de um olhar. Porque como é que eles vão cuidar dos filhos se eles não estiverem bem? Bem isso. Né? Então, eu faço esse acompanhamento com os meus pacientes, eu sempre envolvo a família toda. A gente não trata só criança, a gente trata todo mundo. É que eu digo, a família é autista. Quando você Precisa. tem um autista em casa, a família E eu gostei dessa sua frase, eu vou guardar. Porque o que acontece? A criança precisa do suporte. O nosso padrão para amar o próximo é como a gente ama nós mesmos, não é? Sim. Então, o padrão é alto. Né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Então, o padrão é high. O padrão é alto. Então, a gente precisa estar bem para cuidar. Como é que você vai cuidar se você não está bem? Então, eu tenho muito essa preocupação com os meus pacientes, de trazer a família, de ver, pai, como é que você está? Mãe, como é que você está?
Né? Vamos conversar? Né? Então, fica essa sugestão de buscar, de lutar por esse espaço onde tem um grupo terapêutico. Tudo bem, a gente sabe que, infelizmente, é difícil a gente ter um acompanhamento pessoal, né? Mas eu acho que um grupo terapêutico para os pais já seria de grande valia, para que eles pudessem compartilhar as dificuldades, que são muitas, né? Ajudar na aceitação, que é um outro processo muito difícil, muitos pais não aceitam. Vem uma culpabilidade em cima desses pais, né? Quem foi o pai ou a mãe que não se perguntou o que eu fiz de errado que meu filho nasceu assim? Eu tenho certeza que todos vocês fizeram essa pergunta, e eu vou contar para vocês o que vocês fizeram. Vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram absolutamente nada, gente. O autismo é uma condição, nós sabemos que 87% dele está envolvido com a genética, né? Então, assim, vocês não fizeram nada. Vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão construindo, né? Vocês estão ali lutando, dando apoio. Então, a gente precisa levar informação de qualidade para essas pessoas, né? O Dia do Orgulho do Autista, tanto quanto o dia 2 de abril, que é o dia de conscientização, é justamente para isso, para a gente levar essa informação de qualidade, mostrar para as pessoas que o autismo ele é uma deficiência, ele não é uma doença, né? Que esse indivíduo ele tem a mesma capacidade que eu tenho, que a Clélia tem, todos têm a mesma capacidade. E é outra coisa que a gente também está lutando contra, esse capacitismo do autista, de achar que as pessoas não podem ser. E eles podem. Eles vão crescer, eles vão estudar, eles vão entrar na escola, eles vão para a faculdade, eles vão se casar, eles vão ter filhos. Eles vão ter, porque eles podem fazer isso, entendeu? Eles podem fazer, é possível, e a gente precisa preparar a nossa sociedade para isso. Porque hoje, que nem no caso do Rodolfo, que já está com 31 anos, já é um jovem adulto. Né? Então, assim, pensa, quanto foi difícil para você? Sim, muito. Né? Hoje a gente tem mais informação, graças a Deus, só que ainda não é o suficiente. Imagine há muitos anos atrás. Então, o pessoal fala assim, autismo está na moda. Não é que autismo está na moda. Hoje, graças a Deus, a gente conhece mais. A gente se fala mais disso. A gente né? conhece mais, tem mais informação. Automaticamente, esse diagnóstico ele é mais certeiro. Essa criança já chega e fala, não, essa criança é autista. Porque antes eles eram deficientes intelectuais, iam para a esquizofrenia, iam para vários transtornos e para várias doenças, mas não tinham autismo. Então, hoje a gente tem esse diagnóstico. Não é que o autismo aumentou, é que a gente tem o diagnóstico, a gente tem mais clareza, mais critérios para ter esse diagnóstico. Né? Então, a gente precisa preparar essa turma que está vindo, porque realmente temos muitas pessoas, né? Crianças, adolescentes hoje já, né? Já entrando na vida adulta. E a gente precisa preparar as escolas para isso, a gente precisa preparar o mundo universitário para recebê-los. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente poderia, como política pública, né, eu já vou meter o bedelho aqui também, mas eu acho que é importante a gente começar a buscar esse tipo de informação. Por quê? Porque outros órgãos públicos, como Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, eles precisam estar preparados para o que é o autismo. Você entendeu? Às vezes, um adulto autista está andando na rua, desencadeia uma crise, e daí? O que acontece? Não tem ninguém preparado. Você entendeu? Então, eu acho que essa informação ela precisa chegar nessas pessoas. Né? Por quê? Porque eles não têm culpa de não saber. E, além do mais, tem esses, que nem o Rodolfo agora melhorou, mas ele tinha muitos surtos. Sim. Ele auto se agredia. Então, se encontra, né? Numa situação que nós fizemos uma viagem e não sei o que aconteceu com o nosso carro, quebrou e tivemos que parar. Ele abriu a porta do carro e saiu na rodovia. Sim. Eu segurei ele pela camisa. Chamamos o guincho. Imediatamente, fomos surpreendidas que o motorista do guincho chamou o SAMU para orientar. Colocou no SAMU, me colocou dentro e trouxe direto para o hospital. Então, ele tem um conhecimento. Muitos não sabem lidar Sim. com isso. A maioria das pessoas, né? Infelizmente, eu falo que E eles o têm uma nosso força papel, muito grande. Sim, porque, gente, a gente tem que pensar assim, ele está no momento que ele está completamente com uma sobrecarga sensorial muito grande. E isso vai desencadear uma sobrecarga emocional também. Então, o indivíduo ele fica com uma força completamente desproporcional ao que a gente está esperando. Não consegue segurar. Não consegue segurar. E ele também,
não tenha... Se ele tivesse controle sobre isso, ele não ia ter uma Ele crise. também é assim, exatamente. Você entende? Então, é claro, nós vamos instrumentalizar essa criança desde pequena para ela conseguir sair e evitar esse tipo. A gente vai, mas será que ela vai conseguir sempre ter todos os recursos para isso? Né? A gente tem que entender que o cérebro deles funciona de uma maneira diferente. E está tudo bem, eles só são diferentes. Entendeu? Cabe a nós termos essa compaixão e essa empatia e esse amor ao próximo de respeitar. Porque o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar as diferenças, entendeu? É o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. E o quê? Buscar informação de relevância, buscar informação de qualidade. Procurem por profissionais que vocês saibam que têm essa responsabilidade de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando. Né? Questionem. Gente, sejam questionadores. Sejam chatos. Perguntem. Tem pai que chega e fala, tá, mas você fez o quê? Você trabalhou quanto tempo? Você tem experiência com o quê? Eu amo que me perguntem, porque isso eu vou fazer com que ele se sinta seguro. Entendeu? O que eu quero é que ele se sinta seguro. Eu quero que ele tenha certeza da responsabilidade que eu estou tendo com aquela criança, com aquele paciente, ou com aquele adulto, ou com aquele adolescente. Entendeu? Então, questionem, perguntem. Mas por que é assim? Por que é assado? Por que você está fazendo isso com o meu filho? Para que é isso? Esse treino é para quê? Perguntem, sejam curiosos, porque vocês estão defendendo o direito dos filhos de vocês. E, infelizmente, muitas vezes conseguem esse direito judicialmente somente, né? Angélica, eu queria aproveitar a sua fala quando você falou, né, das políticas públicas, da Polícia Sim. Militar, Bombeiro. A gente, há pouco tempo atrás, né, a Fabiana está ciente, nós tivemos uma dificuldade justamente com a Polícia Militar. Né, uma situação, né, de um de nossos pais com seu filho, aqui no Lago do Taboão, né, teve uma situação no banheiro público, né, até a gente já solicitou para ela, né, essa questão do banheiro, né, familiar. E familiar, a Polícia Militar, né, foi acionada porque a pessoa que estava no banheiro viu a crise da criança, né, e o pai ali, né, entendendo que era uma crise, só que a pessoa não entendeu. Achou que era uma birra. Não achou nem que foi uma birra, foi uma situação ainda pior, né, porque estava no banheiro público, Sim. o pai e a criança, né. Então você imagina a situação, o que houve, né, resumindo um pouquinho para não expor o assunto, né. Sim. Mas assim, foi uma situação muito delicada, porque a pessoa que estava dentro do banheiro viu a crise da criança, acionou a Polícia Militar. A polícia também não sabia que era um autista. Então foi uma situação muito delicada. Se a Polícia Militar tivesse o conhecimento, teria sido mais fácil. Né? Então foi uma situação muito delicada de ambas as partes, né? Não Porque quer dizer que não até chegar, aconteceria, né? até chegar, né, o policial reconhecer que era um autista, né? Então foi uma situação muito complicada, né? Então bem delicada. E Então constrangedora, e que vai gerando o quê? Feridas, traumas, entendeu? E, gente, não é só pelo indivíduo autista, entende? Então, assim, ele já tem uma dificuldade de se expressar muito, né? Porque a deficiência está justamente aí nessa capacidade de refazer, de fazer um planejamento, de se reorganizar para, né, conseguir partir dali, daquilo que saiu do controle dele, ele se reorganizar para continuar. A deficiência está aí. Eles têm essa dificuldade de se expressar. Então, você imagina a angústia que gera. Tanto que autistas de nível 1, o índice de suicídio de autistas de nível 1 é insuportavelmente absurdo de grande. Por quê? Porque eles conseguem se adaptar um pouco melhor na sociedade, né, entre aspas, né, uma adaptação meio ali, conseguem mascarar um pouco os sintomas, entendeu? Mas vivem com essa angústia de ter que lidar todo dia com esse preconceito, né, com essa dificuldade que eles têm ali internamente, que eles são incompreendidos, porque eles não conseguem se expressar. Então, esse é um índice alarmante. Então, a gente precisa levar informação. E, gente, eu sei que é difícil, que existem muitos entraves. Infelizmente, o processo para conseguir as terapias é muito desgastante. Normalmente, os pais conseguem só via judicial, né? Precisa entrar na justiça para conseguir, para garantir um direito que está na lei. Né? E, se for ainda criança adolescente, ele tem dois estatutos que os defendem, né? Tanto o do deficiente como o ECA. Né? Então, são 2 estatutos aí para defender, e, se não for judicialmente, não consegue. Né? Então, infelizmente, hoje isso virou um negócio, né? O que entristece, que muitos não pensam na qualidade do que está fazendo, na responsabilidade que tem em ensino financeiro. Então, questionem, busquem, queiram saber,
peçam para entrar na terapia, se for preciso. Olhem o que os seus filhos estão fazendo, sabe, gente? Eu já trabalhei em muitas clínicas particulares também, né? Hoje eu tenho o meu consultório, mas já passei por muita coisa dentro dessas clínicas, já ouvi muitos relatos de outras, né? Então, assim, sejam curiosos, sejam cautelosos, olhem mesmo, questionem mesmo, porque vocês estão tratando os filhos de vocês, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, o que eu quero deixar assim claro é que assim, vamos trazer informação, vamos buscar dar informações relevantes de qualidade, né, e que vão ajudar, que vão agregar, porque, gente, coisa ruim a gente já basta os desafios da vida, né? Então vamos ter um pensamento positivo, mostrar que é possível, porque é possível, né? Com um tratamento adequado, a gente pode fornecer a qualidade de vida para esses indivíduos e eles vão conseguir desenvolver tudo isso, mas eles precisam ter esse tratamento, certo? Imagina. Obrigada. Esqueci. Angélica. Tem cara de Angélica, né? Toda Angélica que a gente conhece é a bondade em pessoa, né? Obrigada pelas suas palavras, foram super importantes aqui, né, Maurício, Nossa, Eduardo, muito Inesita, para vocês que são pais, né, e mãe de autista, para nós, professores, educadores, pessoas que estão aí nessa área profissional também, na saúde, para a gente que é poder público, tem muita coisa para a gente melhorar, para a gente fazer, né, e às vezes coisas simples, né, que passo por vez. Eu vejo que a gente avançou em muita coisa, né, Marisa? Até porque a gente vê aqui como é bom, né, as pessoas elogiando o trabalho público, né, um serviço público, como é gratificante isso, como a gente fica muito feliz. Não é só crítica, mas tem os agradecimentos. Você vê que está no caminho certo, né? O município está no caminho certo, né? A Inesita, ela quer falar mais uma coisa, né, Inesita? Fique à vontade. Eu quero pedir desculpas à Rosana, que eu esqueci, que eu falei, 31 anos, é difícil você resumir em 40 minutos. Rodolfo foi muito bem acolhido pela São Lucas, viu? Fez muitas terapias por muito tempo, tá? Está aqui os meus sinceros agradecimentos à equipe toda, viu? E no CIEF também nós tínhamos o acompanhamento da psicóloga Luciana Paludo, e, né, para os autistas, para os pais. Ela fazia uma vez por semana, mas ela puxava a minha orelha toda semana. Você não sabe cortar o cordão umbilical do Rodolfo. Ele já está grande. Corta. É você que não quer. Mas é difícil, né? Até hoje, né? Não cortou ainda. Está vendo? Palavra da família. Com certeza. Ai, que delícia que é ser mãe coruja. Agora eu tenho a netinha que eu a chamo de corujinha. Vai mais uma. É você, amor, muito bem. Então, Rosana, obrigada, viu? A equipe do CIEF também, muito obrigada. Ele também frequentou a escola do Ladislau Leme por um ano e meio, também fez na parte de recurso, também é uma escola modelo, uma belezinha de escola, uma escola pequena, que todo mundo conhece todo mundo pelo nome, era do lado da minha casa, então... Eu não tenho também nada a reclamar da parte pública em Bragança. Obrigada, gente. Obrigada. Fabiana, quero pedir licença, quebrar o protocolo um pouquinho. Imagina. Eu quero aqui, né, falando, né, como o Maurício falou de professores, eu quero aqui agradecer a Sônia. Foi a primeira professora de apoio do Pedro. Nós fizemos um trabalho maravilhoso com ele. E também, né, Rosana, lá na São Lucas, o Pedro também passou. E, assim, foi fantástico, né? Que eu cheguei para a Luciana, falei, o Pedro precisa de professora de apoio. Exigi, daí veio a Sônia, que foi um anjo na vida dele. Foi, que da bom, Maria né? Igneia. Que bom. Quantas pessoas Eu capacitadas, só tenho muita bons gratidão. profissionais, né? Que responsáveis. Isso é muito bom a gente saber e ouvir, né? Que bom. Alguma pergunta, gente? As
pessoas estão olhando aqui para a gente, né? Quem será essas duas que nunca viram? A gente veio representar as professoras de apoio da rede, né? Nós ficamos sabendo que ia ter o evento e a gente tem um grupo, né, Eliana? Que nós fizemos e eu vi lá, postei no grupo, falei, acho importante a gente ir lá, né? Ouvir um pouco. Eu sou o primeiro ano que peguei, elas me chamaram esse ano, um presente para mim, né, Marisa? O Leonardo, estou lá, é o fundamental, ele tem 10 anos, e o que eu vejo é tudo isso que vocês falam mesmo, né? Eu estou há 30 anos na rede, mas é a primeira vez que eu pego como apoio, né? Já tive outros casos dentro de sala, né? Mas, como muitos falaram, né? Há 30 anos também, né? A gente não tinha o conhecimento, né? E depois que houve o conhecimento também não tinha o apoio, né? E a gente foi assim, como o pai falou, né? Colocou uma pessoa para ajudar. E assim a gente vem tenteando, né? Caminhando e fazendo o melhor que a gente pode, né? Eu agradeço os elogios das escolas, porque a gente se sente parte, né, de todas elas. Eu, particularmente, trabalho na Penha hoje, na Escola Zita, e sou apoio do Leonardo, que tem 10 anos e está se desenvolvendo super bem. Nossa, estou super feliz com ele. E assim, eu queria falar mais uma coisa assim, importante, Fabiana. Claro. Até assim, para as meninas também. A gente vai para a sala, a gente vai com o professor de apoio, né, com ordem judicial, né, infelizmente não são todos que têm, como já foi falado, e os outros ficam afoitos em saber, né, foi uma surpresa grande eu ter ido. E como eles têm tudo 10 anos, eles estão nessa fase de querer saber, mas o que você vai fazer com ele? Mas por que essas plaquinhas? Para que você coloca? Porque, né, assim, e aí eu vou explicando na medida do possível. Assim, né, com eles e com o Léo. Como é uma escola de integral, fica 4 horas, né? Certo. A parte que eu fico da tarde. E assim, os alunos estão assim compreendendo, aceitando. E eu quero falar que agora veio na sacolinha de livro veio um livro que chama Como Somos. E o livro ele é trabalhado a síndrome de Down. E eu peguei esse livro e contei para eles no geral, porque às vezes eu pego uma história para contar para todos, né? Para o Léo ver que eu também, né? Que ele está dentro da escola, né? E todos também podem ouvir as histórias. E foi muito interessante porque as crianças não sabiam de síndrome de Down, né? E uma das alunas perguntou: mas isso tem aqui no mundo? Ela achou que era história da história, que era uma história. Então, assim, importantíssimo isso, estar trabalhando com todos, né? Assim, está tendo um tempo com todos, para que todos, né, os outros pais também, então, estar assim, colocando todo mundo dentro, né, que nem a família autista, acabei de comentar com ela, a professora fica autista, o marido da professora também, porque daí a gente chega lá e começa a contar, aí a gente vai pesquisar, fica todo mundo. Então, assim, né, o negócio vai crescendo e muito bom, né? Eu quero dizer, né, por mim, é uma satisfação muito grande. Obrigada a elas, né, por terem confiado, né, porque é um desafio, né, colocar um professor, não sabe se vai ficar, se não vai. Mas eu estou amando, agora amei conhecer vocês e todo o trabalho, então, para mim, tá tudo jóia, né? Está tudo caminhando. Obrigada para todos, viu? Obrigada. Prazer. Super importante essa colocação. Né? Desculpa o seu nome? É Ruth. A Ruth. Pro Ruth. Pro Ruth. Super importante essa sua colocação para envolver a escola inteira como um todo, né, nesse trabalho. A Clélia veio me apresentar também um espaço, né, a Clínica Girassol, né, que a gente está fazendo um trabalho, e eu levei para o professor Adilson todo esse know-how que eles têm, e conhecimento e técnica para fazer um trabalho aí com a rede. Então, está nascendo algo assim também, né, Marisa, nesse sentido, Marisa dando todo o apoio também nesse trabalho, né, nesse sentido que a Ruth está falando, de capacitação e de conscientização de todos, né, dentro da escola, desde o professor, quem está dentro e quem está fora da sala de aula, né, que isso é importante. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, Ruth. Obrigada. Mais alguém?
A gente percebe aqui, né, gente, que na fala dos pais, a dificuldade foi para todos do diagnóstico, né, Maurício? Muita dificuldade. Acho que muito difícil é o diagnóstico ainda. Acho que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Muitas vezes é dentro da sala de aula que é dado esse diagnóstico, que começa o diagnóstico, né, dentro da sala de aula ali. Então, eu vejo que... E depois o tratamento, né, com as terapias específicas, cada um por ser... cada um está dentro do espectro, né, Angélica? Então, assim, cada um vai ter uma terapia específica, um é diferente do outro, a natação que é bom para o outro é a ecoterapia que é melhor, né, mais ou menos isso. Então, o tratamento também é importante e a gente tem lutado muito, além das informações, de a gente passar as informações para todos, né, de preparar, como vocês falaram muito bem aqui, de preparar a sociedade com as informações. E ter esse olhar diferenciado também com os pais. A gente sabe que nós vamos ter que melhorar muito nisso, né, como poder público, eu falo aqui, de ter esse olhar terapêutico para os pais, né, e familiares também que trabalham com os autistas. E a gente está, né, nessa luta aí com o nosso núcleo de atendimento ao autista, né, que a gente fala aí Casa do Autista, que tem aí esses profissionais multidisciplinares, capacitados, né, com toda essa parte técnica e também com as terapias, com as atividades diversas, e também a gente está lutando por essas terapias dentro do núcleo de atendimento, né. Eu vou logo aí antes está a previsão, né, antes de terminar aí o semestre, da gente ter essa licitação, né, para a construção, ou o poder público vai passar para a gente, né, o executivo, mas a gente vai trabalhar, estamos trabalhando muito nisso também, né, é essencial. Já percebi aqui pela fala de vocês também, né, e a Clélia, né, que sempre passa, é essencial esse apoio terapêutico aqui para os pais, né? Com certeza. Pois não. Uma coisa também que a gente começa a ficar preocupado, justamente do que eu falei em relação ao rol taxativo, porque vai chegar um ponto que vai sobrecarregar, né, agora, porque muitos pais vão parar de pagar o plano, porque não vai liberar a terapia, e a minha preocupação é sobrecarregada aí E com certeza vai acontecer, né? E aí Maurício, a preocupação no nosso nisso, município, a gente já tem que começar a ter um plano B, se preparar, sim. porque com certeza a demanda vai aumentar. Sim, você tem toda a razão, né? Mais uma coisa aí para a gente estar trabalhando. Vão aumentar, né, as dificuldades aí. E tem que se preparar, isso mesmo. Bom, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse dia, vocês terem dispensado esse tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Já vi aqui o quanto o NAA é importante, a nossa rede é importante, a PAI é fundamental, né? São Lucas, parabéns, né? Todos que trabalham com os nossos autistas, muito obrigada. Agradeço às amadas sempre, né, pelo apoio também. Hoje, uma grande associação que trabalha demais, né, nessa luta, nessa causa tão nobre. Parabéns. Obrigada, Margarete, Tiago, Érica, todos da Escola do Parlamento. A Érica já foi, né, nossa companheira, né? Agora ela está em outras atividades, né? Não sei se estão me escutando, parece que está desligado. Tá sim, está ligado. Então, só antes de encerrar, porque a gente vai fazer um lanchinho de encerramento, a gente gostaria de homenagear aí os palestrantes com um certificado. Vamos dar o certificado. De agradecimento, e depois a gente encerra por um lanchinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Você quer entregar os certificados? Não, você vamos. pode vir na frente. Então, vamos lá. Vamos, Tiago. A gente faz, você quer começar? Você que entrega e começa por quê? Você que hesita por ordem de apresentação? Pode ser. Você vem aqui também, vou tirar uma foto, deixar